Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que se tornou rainha aos 6 dias de idade. Ela foi filha de rei, esposa de rei, mãe de rei, perdeu seu reinado e lutou para voltar ao seu trono. Na verdade, ela lutou por 2 tronos. Mas o que a tornou mais famosa foi a sua rivalidade com uma das maiores rainhas de todos os tempos, a sua prima Elizabeth I da Inglaterra. Hoje eu vou contar para vocês sobre a Maria Stuart, rainha da Escócia, uma das figuras mais interessantes e controversas de sua época. Mas antes disso, aquele vizinho de praxe, dá uma olhadinha se teu sininho está ativado, se não está ativado, ativa ele para receber as notificações. Vê se você está inscrito no canal, se você não tiver, se inscreve aí para ajudar o canal. Tem o Pix aqui passando na tela de vocês e tem também o clube do canal. Tem o link aqui embaixo para ajudar financeiramente o canal. Mas para ajudar de outras maneiras o canal, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário aqui embaixo e o seu joinha ou seu dislike se não gostou, tá legal? Então vamos ao vídeo de hoje. Maria nasceu no Palácio Real de Linlithgow, perto de Edimburgo, em 8 de dezembro de 1542. Ela era a terceira filha e herdeira do rei Jaime da Escócia e de Maria de Guise, uma aristocrata francesa. O casal tinha tido antes dela 2 meninos que morreram antes, quando eram bebês, no mesmo dia, com 14 horas de diferença. Então essa gravidez, essa menina era muito desejada. Quando ela nasceu, a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, para variar. Uma guerra de família, porque o Jaime era sobrinho do rei inglês Henrique VIII, aquele que matava a mulher. A mãe de Jaime, a Margarida Tudor, era irmã de Henrique. Os dois, tio e sobrinho, entraram em conflito após a morte dela em 1541. O Jaime, ele tentou uma reconciliação dizendo que a sua mulher estava grávida e que deviam esperar o nascimento da criança. O Henrique não quis saber disso e invadiu a Escócia em agosto de 1542. Os escoceses começaram vencendo e tentaram invadir a Inglaterra, mas sofreram uma derrota terrível. O Jaime, que já estava doente, ele teve um colapso nervoso com a derrota. E a notícia de que tinha nascido uma menina prematura como sua herdeira, em vez de um menino que ele tanto esperava, o fez perder toda a esperança. Ele achou que seria o fim da dinastia Stuart. Os Stuarts tinham se tornado reis quando um membro da família se casou com a herdeira da família Bruce, a dinastia anterior ao trono da Escócia. Então, o Jaime teria dito que a coroa veio com uma moça e iria acabar com uma moça. Depois, virou para o lado e não disse mais nada até morrer 6 dias depois. Foi assim que o trono foi herdado por uma menina recém-nascida, pequenininha, mas saudável, para alívio dos escoceses. A regência do reino foi dada a um primo distante, o conde de Arran, que era o herdeiro mais próximo do trono depois de Maria. Arran era protestante e aliado do rei da Inglaterra, enquanto os Stuarts eram católicos. Ele começou uma política, o Arran, de apaziguamento, negociando o noivado da bebê Maria com o único filho homem e herdeiro do Henrique VIII, o Eduardo, que na época tinha 5 anos de idade. Isso desagradou a maior parte da corte escocesa, que tradicionalmente era aliada da França e inimiga dos ingleses. Os nobres, eles decidiram que Edimburgo não era seguro para a rainha e ela deveria ser levada para o castelo de Stirling, mais para o interior. A Maria foi coroada rainha lá, aos 9 meses de idade, em 9 de setembro de 1543. Arran, que não era bobo, percebeu que podia perder o poder se não virasse a casaca. Alguns meses depois, ele se converteu ao catolicismo e passou a adotar uma política favorável aos franceses, que levou à rejeição do tratado de casamento entre Maria e o Eduardo. Isso, é lógico, irritou o Henrique VIII da Inglaterra,
que recomeçou prontamente a guerra. Assim, a pequena rainha passou sua primeira infância sem descanso algum, sendo mudada de um lugar para outro que achassem que fosse mais seguro longe das tropas da Inglaterra. A Escócia era um país menor que a Inglaterra, com menos força militar, então as perspectivas não eram muito boas para o lado dos escoceses. Isso até que uma esperança surgiu. O rei da França, Henrique II, sugeriu que a Maria ficasse noiva do seu filho mais velho, o Francisco, e em troca desse acordo, ele enviaria tropas francesas para ajudar os escoceses. A união foi acertada em 1548, quando a Maria tinha 5 anos e o Francisco 4. Imediatamente, os franceses mandaram um navio para buscar a noiva. Esse navio era comandado pelo almirante Villegagnon, aquele mesmo que mais tarde invadiu o Rio de Janeiro, como eu já falei no vídeo sobre as invasões francesas no Brasil. A Maria viajou acompanhada por 4 damas da mesma idade dela, todas chamadas Marias e filhas das mais importantes famílias escocesas. A mãe dela, a Maria de Guise, ficou na Escócia como regente da filha. A rainhazinha Maria logo se tornou a estrela entre as crianças reais francesas. Ela era viva, esperta e muito linda. Muito mais que qualquer um dos filhos do Henrique II e da sua mulher Catarina de Médici, de quem eu já falei nesse outro vídeo aqui sobre a família Médici. O noivo Francisco, que era um menino sensível e doentio, ficou encantado com essa nova companheira de brincadeiras. O que começou com uma admiração infantil se tornou uma verdadeira paixão conforme eles cresciam. A irmã de Francisco, Elizabeth, se tornou a melhor amiga de Maria. A única que não gostava muito da menina era justamente a sua futura sogra, Catarina de Médici. Maria logo se tornou uma verdadeira francesinha. Falava francês como uma nativa, tinha hábitos franceses, gostos franceses e uma cultura totalmente francesa. Ela tocava alaúde e um instrumento de teclado chamado virginal. Ela aprendeu espanhol, italiano e latim, escrevia poesia e prosa e sabia cavalgar e caçar com falcões. Ela também gostava muito de dançar e de vestidos bonitos. Conforme Maria foi crescendo, sua beleza se tornou impressionante. Ela poderia ter sido, hoje em dia, uma modelo. Ela era alta e muito magra, com 1,80 m de altura. Tinha o rosto oval, pescoço comprido e pele muito clara, o que era um sinal de beleza na época. Os cabelos eram avermelhados e os olhos dela eram castanho claros. Ela também era muito eloquente. Enquanto isso, o noivo Francisco era baixinho e pouco desenvolvido para a idade. Ele também era tímido e era gago, ele tinha dificuldade na fala. Mas nada disso importava num casamento real. E pelo menos era claro que o Francisco e a Maria gostavam realmente um do outro, que já era um grande ganho, né, para um casamento arranjado. Eles se casaram na Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 24 de abril de 1558. A noiva apareceu vestida de branco, o que era surpreendente, porque branco na época era cor de luto, não de alegria. Mas a Maria gostava de branco e todo mundo fazia as vontades dela. 20 dias antes, a Maria tinha assinado um acordo secreto dando a Escócia à França caso ela não tivesse filhos. Só que não era apenas a Escócia quem estava em jogo nesse acordo. Como eu contei no vídeo sobre Elizabeth I, antes de morrer, o Henrique VIII tinha recolocado as filhas dos 2 casamentos anteriores na linha de sucessão. Só que muita gente questionava a legitimidade desse ato. Essas pessoas olhavam para Maria Stuart,
que, como sobrinha neta de Henrique, era a próxima na linha de sucessão ao trono, como uma esperança. Então, se ela fosse reconhecida como rainha da Inglaterra, no lugar das suas primas, essa reivindicação também passaria para a França. Isso se tornou muito mais importante alguns meses depois do casamento, quando morreu a rainha Maria I da Inglaterra, que tinha ficado no lugar do irmão que havia falecido. Ela foi sucedida pela Elizabeth I, sua meia-irmã. A Maria Stuart se tornou então herdeira imediata do trono inglês, porque a Maria I não tinha filhos e nem viria a ter. E, mais importante, como Elizabeth era protestante, os católicos da Inglaterra começaram a olhar para Maria Stuart lá na França como a sua rainha legítima. A Maria Stuart era jovem demais para todo esse imbróglio, mas o rei da França e a família Guise, né, a poderosa família da mãe dela, alimentavam a ambição de uma união entre todos esses países. Para complicar ainda mais, em 1559, o rei Henrique II da França, sogro da Maria Stuart, morreu. E assim, o Francisco se tornou rei da França com o nome de Francisco II. Agora, a Maria era, ao mesmo tempo, rainha da Escócia e rainha consorte da França, além de ser uma candidata viável ao trono da Inglaterra. Mas isso durou pouco. Em dezembro de 1560, o Francisco, o marido dela, faleceu em consequência de uma infecção. Faltava um mês para ele completar 17 anos. Acredita-se que o casamento nunca chegou a ser consumado porque o Francisco provavelmente ainda não tinha entrado na puberdade. Mas para Maria, esse foi um duro golpe. Ela já tinha perdido a mãe 6 meses antes e agora perdia também o marido de quem ela tanto gostava. Além disso, a sua situação na França ficou muito complicada, especialmente porque a rainha Catarina, que se tornou regente porque o novo rei só tinha 10 anos, não tinha muito amor pela nora. De acordo com a etiqueta, a Maria Stuart teve 40 dias para chorar a sua perda e depois teve que decidir o que fazer. Ela podia ficar na França, onde seria apenas uma rainha viúva, sem muita posição nem influência na corte, mas protegida do mundo e perto de tudo que ela conhecia desde a infância. Ou podia se arriscar e voltar para a Escócia, onde ia ter que se tornar rainha de verdade num momento muito difícil para a Escócia. Nos anos anteriores, os protestantes tinham se tornado maioria na Escócia e ganhado mais influência política. A mãe de Maria só tinha conseguido se manter no poder como regente com a ajuda das tropas francesas e agora ela tinha morrido. E a rainha Maria Stuart era uma completa desconhecida, sem nenhuma convivência com o país, sem conhecer nada dos seus costumes e ainda por cima católica. Entre ficar numa posição secundária na França e enfrentar um desafio que teria feito tremer o maior dos estrategistas, quanto mais uma moça de 18 anos, Maria Stuart escolheu o desafio. Ela embarcou de volta para a Escócia em 1561, depois de 13 anos na França. Maria tinha pedido para a prima Elizabeth, a rainha da Inglaterra, um salvo-conduto para não arriscar que seu navio fosse capturado por ingleses. A Elizabeth disse, claro, nenhum problema, desde que você me reconheça como rainha da Inglaterra e abandone a intenção de ocupar o meu lugar. Então a Inglaterra e a Escócia serão amigas para sempre. Mas é óbvio que isso não ia acontecer. Só que a Maria, ela não tinha a menor intenção de fazer isso. Ela preferiu se arriscar a ser capturada que abrir mão do que considerava o seu legítimo direito. No fim das contas, a Elizabeth também não queria confusão e chegou até mesmo a mandar o salvo-conduto para Maria. Só que a Maria Stuart já tinha embarcado em direção à Escócia. Maria chegou à Escócia em 19 de agosto
e encontrou um país dividido, tanto pela religião quanto pelos interesses dos vários nobres, cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha. A maior parte da corte era protestante e eles viam nessa meninazinha católica uma suspeita. Enquanto isso, os católicos esperavam que ela restabelecesse a primazia dessa religião no país. É bem difícil aí as coisas para Maria. A Maria Stuart surpreendeu todo mundo e manteve os conselheiros que já existiam, a maioria deles protestantes, e se mostrou tolerante com todas as religiões do reino. E também começou a buscar estreitar laços com a Inglaterra, já que ela e Elizabeth tinham começado de um jeito tão ruim, as duas decidiram se encontrar pessoalmente em 1562, mas a situação política acabou não permitindo que o encontro se realizasse. Mesmo assim, Maria começou a considerar que era melhor reinar depois de Elizabeth e não tomar o trono dela. Afinal, ela continuava sendo a parente mais próxima e, consequentemente, herdeira do trono. Apesar de todos os problemas, os primeiros anos do governo da Maria na Escócia foram relativamente calmos. Com a ajuda de um dos seus meio-irmãos, James, Conde Moray, que era protestante, a Maria aprendeu a lidar com essa corte que para ela parecia formada por bárbaros, perto da corte da França, onde ela cresceu. Os nobres escoceses acabaram encantados com essa rainha jovem, ousada e decidida. A grande voz discordante era um pregador calvinista chamado John Knox, que insistia em condená-la do púlpito, porque como se ser católica praticante não fosse crime o bastante aos olhos dele, ela ousava se vestir com luxo e ainda por cima dançar. Maria Stuart chegou a mandar prender o Knox, que foi julgado por traição, mas acabou inocentado. Então, a Maria Stuart se voltou para uma questão muito importante. Ela precisava se casar de novo e ter um herdeiro. Alguns nomes da realeza europeia chegaram a ser considerados e se chegou a negociar o casamento da Maria com Carlos, o herdeiro do trono espanhol. Mas o Carlos tinha problemas mentais e, seja por isso, seja por outros motivos, o rei da Espanha acabou desistindo do casamento. Então, a prima da Maria, Elizabeth, sugeriu que a Maria se casasse com um nobre inglês, o Robert Dudley. Dudley era notório por ser o favorito da Elizabeth, que tinha sido tão apaixonada por ele que considerou se casar com o Dudley uma época anterior. Embora, óbvio, isso fosse uma maneira da Elizabeth tentar controlar a Escócia por meio, desse príncipe consorte, a Maria mandou dizer que não descartava a ideia desde que Elizabeth a nomeasse como herdeira primeiro do trono inglês. Só que no meio de todas essas negociações, essas duas esqueceram de um mero detalhe. Só esqueceram de perguntar o que o Dudley achava de tudo isso. Quando ele foi consultado, ele recusou, falou que não ia se casar e acabou. E a ideia terminou por ser esquecida. No meio disso tudo, aconteceu algo improvável. A Maria Stuart se apaixonou. O eleito era um rapaz loiro, alto, elegante, chamado Henry Stuart, Lord Darnley, que tinha terras e títulos tanto na Escócia quanto na Inglaterra. Além dele ser um Stuart, daquela outra linhagem a qual pertencia o Lord Arran, ele também tinha sangue real inglês. A sua mãe era filha do segundo casamento de Margarida Tudor, irmã do Henrique VIII. Portanto, ele era primo tanto da Maria quanto da Elizabeth. A paixão entre os dois foi tão avassaladora que a Maria começou a pensar em casamento quase imediatamente quando eles se conheceram. Eles se encontraram em fevereiro de 1565. Em maio, ela elevou Darnley a Conde Ross e, em junho, mandou um enviado avisar a Elizabeth da intenção de se casar com ele, porque ele também era súdito inglês.
A Elizabeth não ficou nada contente, afinal, como descendente de Margarida Tudor, ele também podia reivindicar o trono da Inglaterra. E os dois, se juntando a Maria e ele, poderiam ser muito mais perigosos do que só a Maria sozinha. Os nobres da Escócia também não ficaram felizes com esse casamento porque não confiavam no caráter de Darnley. Mas Maria não deu ouvidos e se casou com ele em 29 de junho de 1565 numa cerimônia católica, embora os dois não tivessem esperado pela dispensa do Papa, que deveria ser dada porque eles eram primos. O problema de um casamento tão apressado é que só depois a noiva começou a perceber os defeitos do noivo. O Darnley era fraco, vaidoso, egocêntrico, arrogante e violento, especialmente quando bebia. Os nobres escoceses que tinham tentado avisar a rainha ficaram furiosos e começaram a se afastar, incluindo o meio-irmão da Maria, o conde Moray. Não demorou muito para que ela também se irritasse com as demandas do marido. Não bastava que ela desse a ele o título de rei consorte, ele passou a exigir que ela o nomeasse como corregente, o que Maria recusou. Mesmo com essas brigas todas, a Maria logo ficou grávida, o que resolvia o problema de um herdeiro. Só que o marido passou a ficar enciumado do secretário particular da esposa, o David Rizzio, que havia entrado na corte como músico e passou a ser uma pessoa de grande confiança da Maria, chegando até ser seu secretário. O Darnley se juntou a um grupo de nobres protestantes que desconfiavam de um católico tão próximo da rainha. E aí o que aconteceu? Em 9 de março de 1466, a Maria estava jantando com Rizzio e outras pessoas quando Darnley e os seus conspiradores invadiram a sala e assassinaram o secretário a punhaladas na frente dela. Um desses homens, chegou a apontar uma faca para a barriga da Maria, que estava grávida de 6 meses. Havia, inclusive, suspeita que os conspiradores tinham a intenção de matar a rainha, mas ela acabou convencendo o Darnley a passar para o lado dela, o que conseguiu, porque ele ainda gostava da mulher, né, da Maria. Assim, os dois fugiram e a Maria fez um apelo aos outros súditos para que a defendesse. Ela conseguiu reunir 8.000 soldados que a ajudaram a retomar Edimburgo 9 dias depois. Os conspiradores acabaram fugindo antes de serem presos, junto com o pregador Knox, enquanto Moray se reconciliou com a irmã. A Maria, ela deu à luz em 19 de junho de 1566 a um menino que recebeu o nome de Jaime e foi batizado como católico. Agora, com um herdeiro, ela queria se livrar do marido, já que não tinha nenhuma confiança mais nele. Em novembro, ela teve uma reunião com alguns dos nobres mais respeitados da Escócia a respeito do que fazer, né, com o chamado problema Darnley. Anular o casamento seria fácil por causa da questão da dispensa papal. Mas não era uma opção, porque isso tornaria o herdeiro um herdeiro ilegítimo. Os nobres sugeriram outra opção como o divórcio. Maria apenas disse que qualquer ideia que conseguissem para livrá-la do marido seria amplamente recompensada. Enquanto isso, o Darnley percebeu que a maré estava se voltando contra ele e foi para uma das propriedades da sua família em Glasgow. Lá ele caiu doente. Alguns dizem que devido à varíola, outros porque ele teria sífilis. Quando ele melhorou um pouco, a Maria sugeriu que ele fosse se recuperar numa outra propriedade em Edimburgo. Ele aceitou e ela começou a visitá-lo todos os dias. Parecia que os dois iam, afinal, se reconciliar. Mas na noite de 9 de fevereiro de 1567, Maria se despediu dele para ir a um casamento de um dos seus servidores. Às 2 horas da madrugada, meia Edimburgo acordou com uma explosão violenta. A casa onde Darnley estava tinha sido destruída
por 2 barris de pólvora colocados debaixo do quarto dele. Super sutil, né? O rei consorte e o seu criado foram encontrados mortos no jardim, usando roupas de dormir. Aparentemente, eles conseguiram fugir, mas foram sufocados pela fumaça. Mas circularam rumores de que, na realidade, eles tinham sido estrangulados. O problema Darnley estava resolvido, mas quem o matou? A maior suspeita recaiu sobre James Hepburn, Conde Bothwell. Ele era um general respeitado que tinha ficado muito próximo de Maria. Mais tarde, os dois foram acusados de ter um relacionamento quando ainda eram casados, mas não existe evidências sólidas a respeito disso. O pai de Darnley exigiu que Maria mandasse julgar Bothwell pelo assassinato, mas ela não permitiu que o sogro tivesse mais tempo para juntar evidências. Assim, o Bothwell acabou sendo inocentado no julgamento por falta de provas. Em 12 de abril. Ele saiu imediatamente livre e começou a preparar uma trama. Ele ia se casar com a rainha da Escócia. Em 21 de abril, a Maria foi visitar o filho que estava sendo criado no castelo de Stirling. Foi a última vez que ela viu o Jaime. Ela estava voltando para Edimburgo no dia 24, quando o Bothwell e os seus homens a raptaram. Como exatamente esse rapto se deu é muito controverso. Uns dizem que ela foi forçada a seguir com o Bothwell e em seguida ele a estuprou, enquanto outros acreditam que foi tudo um jogo de cena e que Maria participou dessa farsa toda de muito boa vontade. Por seu próprio desejo ou para salvar a sua honra, Maria acabou se casando com Bothwell em 15 de maio numa cerimônia protestante em Edimburgo. Eles esperaram que boa parte dos nobres aprovassem o casamento, mas aconteceu exatamente o contrário. Todo mundo ficou horrorizado, chocado. Não só a Maria tinha se casado com o suposto assassino do seu marido numa cerimônia protestante, como o noivo havia se divorciado da própria esposa menos de 2 semanas antes do casamento. Não demorou muito para que vários lordes se rebelassem e levantassem um exército contra a rainha. As duas forças ficaram frente a frente em 15 de junho, mas enquanto as partes negociavam, os apoiadores de Maria simplesmente começaram a ir embora. Foi uma derrota sem batalha. O Bothwell, ele recebeu um salvo-conduto para deixar o campo de batalha e deu um último abraço na Maria antes de fugir. Ele acabou morrendo louco na Dinamarca alguns anos depois. Maria foi feita prisioneira e forçada a abdicar em favor do filho de 1 ano, que passou a reinar como Jaime VI da Escócia sob a regência do tio, o Conde de Moray. Mas ela tinha só 25 anos e já tinha passado por muita coisa para desistir assim tão fácil do poder. Maria conquistou a confiança dos donos do castelo em que estava presa e, com a ajuda deles, fugiu em maio de 1568. Imediatamente, muitos que antes a condenavam correram para ajudá-la e ela conseguiu levantar 6.000 homens. Era um exército maior do que o de Moray, o regente, mas mesmo assim, quando os dois exércitos se enfrentaram em 13 de maio, ele teve uma vitória fácil e a Maria foi obrigada a fugir. Ela entrou num barco de pesca e atravessou para a Inglaterra, onde foi pedir ajuda para Elizabeth. Maria esperava que a prima inglesa a ajudasse a recuperar o trono, mas não foi bem isso que aconteceu. Elizabeth ordenou que ela ficasse sob custódia enquanto mandava realizar um inquérito a respeito da morte de Darnley, que era um súdito inglês. Maria Stuart não gostou nada disso, afinal, ela era uma rainha, ainda que deposta, e não se submeteria a um país estrangeiro, se dando ao direito de julgá-la. Mas o inquérito foi adiante mesmo sob protestos,
como evidência, o Mowbray mandou um baú com cartas e poemas que ele afirmava terem sido escritos por Maria para Bothwell antes do assassinato do Darnley, o que provaria o envolvimento dela no caso. Maria ficou indignada e afirmou que as cartas eram forjadas, o que os historiadores acreditam ser verdade. No fim das contas, a decisão ficou nas mãos de Elizabeth, que concluiu que as evidências não eram suficientes nem para condenar, nem para inocentar a Maria. Assim, ela tinha uma desculpa perfeita para manter a prima como prisioneira, o que parece ter sido a sua real intenção desde o começo. A Maria continuava sendo uma ameaça ao trono de Elizabeth, mas ela não gostava da ideia de mandar executar um parente seu. Maria foi confinada nas propriedades de um nobre inglês, onde podia viver com todo conforto, mantendo os seus próprios criados que cozinhavam sua comida e cercada por seus objetos pessoais que foram mandados para ela da Escócia. Também podia manter os animais de estimação que quisesse, como cães, gatos, pássaros, etc. Mas a falta de exercícios afetou a sua saúde e ela começou a engordar e a sua aparência começou a ficar mais envelhecida. A Elizabeth até pensou que colocá-la de volta no trono da Escócia poderia ser uma boa ideia, mas percebeu que não teria apoio político e desistiu. Enquanto isso, a Escócia mergulhava numa guerra civil e Mowbray acabou assassinado em 1571. Isso levou a Inglaterra a intervir no país apoiando os protestantes e assim acabou qualquer chance da Maria Stuart voltar a reinar ali. Recentemente, em 2022, um grupo de pesquisadores conseguiu decifrar uma série de cartas cifradas que estavam na Biblioteca Nacional da França e descobriram que eram da Maria Stuart, escritas para o embaixador francês em Londres entre 1578 e 1584. Elas revelaram que a Maria não só era mantida informada sobre todos os acontecimentos internacionais, como ela também se envolvia o máximo possível no que estava acontecendo na Escócia, na Inglaterra e na França. Mostra essas cartas que ela era uma excelente analista política. A Maria Stuart, ela continuava sendo um perigo para Elizabeth, porque os oponentes da rainha, principalmente os católicos, viam na Maria Stuart uma possível substituta da prima. Durante o tempo em que ela esteve prisioneira na Inglaterra, ocorreram várias rebeliões que buscavam colocá-la no trono em lugar da Elizabeth. Não existem evidências de que a Maria tenha se envolvido diretamente, mas sim de que ela encorajou várias dessas rebeliões. Só que Elizabeth sempre arranjava uma desculpa para manter as coisas como estavam. Durante as investigações de um desses planos em 1586, os espiões da Elizabeth interceptaram cartas de Maria que mostravam a concordância dela com a tentativa de assassinar a rainha inglesa e facilitar uma invasão espanhola, católica, portanto, na Inglaterra. E aí não dava mais para ignorar e a Maria acabou sendo mandada a julgamento por alta traição em 25 de outubro de 1586. Ela negou as acusações e tentou alegar que não teve permissão para examinar a evidência. O que hoje parece óbvio, na época não era. Dependia da boa vontade dos acusadores mostrarem por que ela estava sendo acusada. Também ela argumentou que, como uma rainha ungida, não podia ser julgada por uma corte estrangeira, mas foi inútil e dos 36 juízes só um votou contra a sua condenação por decapitação. Elizabeth I adiou o quanto pôde para assinar a condenação, o que só aconteceu em 1º de fevereiro de 1587, quando Maria estava sob custódia já há 19 anos. Os conselheiros da rainha decidiram executar a sentença o mais rapidamente possível, antes que a Elizabeth
mudasse de ideia de novo e, na noite de 7 de fevereiro, avisaram Maria de que ela seria morta no dia seguinte. Ela passou suas últimas horas rezando e distribuindo seus bens para os criados, além de escrever o seu testamento. Quando Maria subiu ao patíbulo na manhã de 8 de fevereiro de 1587, o carrasco, como era de praxe, pediu perdão a ela, que respondeu: eu o perdoo de todo o coração, pois você porá fim a todos os meus problemas. O carrasco não acertou o primeiro golpe e só conseguiu separar o pescoço da cabeça dela no segundo golpe. Quando ele ergueu a cabeça dela, algo muito macabro aconteceu. Os fartos cabelos avermelhados dela, na verdade, era uma peruca. E assim que ele levantou, a cabeça dela caiu, rolando e mostrando que ela estava com cabelos curtos e grisalhos. Então, uma outra coisa ocorreu. Debaixo da saia dela, moveu-se alguma coisa e era um cãozinho que ela levou consigo até o seu último momento. Maria Stuart se tornou um daqueles ícones que inspiram artistas de vários países ao longo dos séculos. Ela se tornou tema de filmes, peças de teatro e até óperas. A maioria dessas obras se foca no relacionamento entre ela e Elizabeth I. E na execução da Maria. Uma das mais antigas é a peça em verso Maria Stuart, do escritor alemão Friedrich Schiller, que inspirou uma ópera com o mesmo nome do italiano Gaetano Donizetti. Outros escritores também escolheram a Maria como tema, como o Alexandre Dumas pai, o Robert Burns e o espanhol Lope de Vega. O primeiro filme sobre Maria Stuart foi realizado em 1895 por Thomas Edison e é uma das primeiras obras cinematográficas que usam um salto na filmagem para criar a ilusão de uma sequência narrativa durante a decapitação. Mostra ela, tem um corte na cena e aí mostra a cabeça no cesto. Ela mostra a execução, mas dá a ideia de que houve a execução. Essas obras, elas introduziram no imaginário popular uma coisa que nunca aconteceu de verdade, que foi o encontro entre as duas rainhas. É verdade que elas chegaram a planejar de se encontrar no começo do reinado da Maria, mas isso não aconteceu de fato. Durante todo o período que a Maria ficou presa na Inglaterra, não houve nenhum encontro com Elizabeth, nenhuma vez elas se viram. Mas é claro que é muito tentador você imaginar uma cena com essas duas mulheres fortes conversando a respeito de tudo que está acontecendo. E esse é o tema de um filme que pode ser assistido, que é de agora, de 2018, que chama-se As Duas Rainhas e que se encontra em várias plataformas aí de assinatura, até mesmo aqui no YouTube você pode pagar para assistir. Por fim, a visão do pai de Maria Stuart não se confirmou, ao menos não por um bom tempo. A dinastia dos Stuarts não acabou com ela, muito pelo contrário. O filho da Maria Stuart, o James Stuart, acabou herdando o trono de Elizabeth e se tornando Jaime I da Inglaterra. Assim, ele cumpriu o sonho da mãe de unificar os dois reinos. A dinastia realmente acabou com uma mulher, mas só em 1714, quando a rainha Ana Stuart faleceu sem deixar herdeiros. Com a morte da rainha Ana, o trono inglês acabou indo para um primo distante, o Jorge de Hanover. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Deixem aí embaixo seus comentários, seus likes, dislikes. Até o próximo vídeo.